Então, Paulino, tem algumas coisas que têm acontecido bastante, que eu tenho visto bastante nas redes, que parece que tá vindo tudo à tona de novo, né? A internet, e o ano da pandemia, né? Que as pessoas ficaram mais em casa, julgando a vida dos outros, isso ficou cada vez mais evidente, né? Eu sou um defensor ferrenho das variantes da língua. Sim, cara, eu sou apaixonado por dialetos, eu sou apaixonado por sotaques, eu sou apaixonado pela cultura, por tudo que o brasileiro, desde o menos alfabetizado até o mais alfabetizado, eu sou apaixonado por tudo isso. E quando eu ouço até profissionais, né, colegas meus de profissão, eu ouço colegas criticando muito o seu José, que mora na roça, e fala nós fomos, nós voltemos, e ri e acha isso uma maravilha nesse sentido, né? E não percebe, né, toda a questão social que está por trás disso, ou percebe, e aí a gente entende que esse profissional ele percebe isso quando ele não dá importância, ele ri. Então, o que acontece muitas vezes, e tem acontecido isso bastante, eu tenho visto alguns canais até que falam bastante disso, né, dessa questão, não está preocupado não com a língua, né, ele acha ainda realmente que a gente precisa de algo que seja privilegiado o tempo todo, né, e com a língua não é diferente. Lógico que a gente entende, porque dá para entender que nós temos uma nação tão grande, tão rica, né, e tão tão plural, né, o nosso Brasil, que o momento que você não só critica o tio José, né, que fala nós fomos, nós voltemos, quando você ri dele, quando você debocha, e a gente percebe quando é ódio que está impregnado naquilo ali, tem alguma coisa, eu percebo que tem alguma coisa errada, né, em todo o processo de aprendizagem, em todo o processo da faculdade, parece que tem alguma coisa errada ali. Então, você tratar, lógico que, percebam, lógico que é importante que a gente tenha, a gente está num país com com uma população tão vasta assim, e de ter tantas variações, que seja realmente importante de fato ter uma normatização disso para fins mais de oficiais, né, de se fazer uma prova, uma redação oficial, que seja exigido esse tipo de linguagem, né? Então, quando a gente pensa numa língua padrão, é nesse sentido, né, de uniformizar dentro dessas questões. Aí, sim, quando a gente pega lá o tio José lá, que a gente pega ele tá voltando para a escola ou começando a estudar, enfim, porque nós percebemos que ele não é nem alfabetizado, né, e que ele se criou, né, no meio onde não tinha isso. E a gente traz ele para a sala de aula, desde o início ele precisa entender que ele não precisa deixar de se comunicar da maneira dele, né? Mas que também ele não vai deixar de aprender uma forma padrão. Então eu sempre vi essa forma de termos uma língua formal e uma língua informal, sempre percebi nesse sentido. Nós precisamos dessas variações, e o nosso Brasil ele só é rico por causa dessas variações, e essas variações elas não existem só no nosso país, né? Quando a gente fala em preconceito linguístico, eu percebo muito, e hoje está cada vez mais forte isso. E depois eu sei que você tem mais uma pergunta que tu me faz ali, acho que sobre a linguagem neutra, acho que tu falas ali,
que entra nessa questão também, né, de variar, da comunicação. Eu não vou colocar nós voltemos numa prova, porque não é a forma padrão, certo? Mas eu sei que eu posso utilizar no dia a dia, porque eu falo dessa maneira, né? Eu me comunico desse jeito, porque de nada adianta eu ter uma língua toda minuciosa, né, utilizar termos nesse sentido minuciosos, se a pessoa que está ali, né, o ouvinte está ali e não está entendendo absolutamente nada, né? Então eu acho que as pessoas têm que pegar um pouco menos, um pouco mais leve, as pessoas têm que pegar no sentido aí de criticar a maneira como as pessoas falam, como as pessoas se portam, né? Isso tem ido assim para níveis horríveis. Eu fico bem triste às vezes, bem triste mesmo, quando eu vejo alguém insultando uma outra pessoa por ela ter escrito alguma coisa errada, ou falado, ou dito alguma coisa errada, assim, né? E ela tem usado isso como uma forma de menosprezar, de diminuir, de tudo isso, né, para outra pessoa. Eu acho tão lindo a forma como as pessoas falam e a forma como o Brasil fala. E sabe como as pessoas são tão hipócritas também nesse sentido? Que tem muita gente que critica, às vezes num comentário lá, de algum post ou algo assim, a pessoa vai lá e critica, só que na própria crítica dela tem erros, né? Tem erros. Então a gente tem que cuidar bastante essas questões, né? Outro dia eu vi um post lá na internet que eu acho que era uma diarista, e se não me, ela fez ela fez um texto, né? Ela fez um texto e para divulgar os serviços dela, né? Esse texto tinha vários erros de ortografia, tinha erros de concordância, de pontuação, enfim, vários erros. Tinha muitas pessoas que criticaram, né? Mas tinha uma comparação ali depois do lado. Teve uma pessoa que foi lá e produziu um material, conseguiu produzir o próprio material de divulgação, cheio de coisa de design, né? Designer, né? Então produziu lá um material com as devidas correções, sem criticar nada, mas justamente para tentar melhorar o trabalho dela, que era isso que ela queria. Ela só queria vender, né, os serviços dela. Então às vezes a gente acaba sendo bastante rígidos com a língua e nem a produz como deveria, né, como está sendo cobrado. Então às vezes tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso, né? Porque realmente, de fato, a sociedade ela acaba elegendo uma variante que seja mais prestigiada, né? Que as pessoas que a gente está acostumado, né, com todo o tempo, a gente tem pessoas já ricas que conseguem estudar e tudo mais, e que conseguem fazer todo tipo de curso, ter todo tipo de conhecimento, faz viagens e tudo mais, e consegue falar perfeitamente bem, e a gente acaba, de certa forma, aí colocando essas pessoas nesse grau, né? Nesse grau aí.